Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que puderem abrir suas Bíblias no livro de Salmos, número 37. Livro de Salmos, número 37. A partir do versículo 23. Livro de Salmos, número 37, versículo 23. Glória a Deus. Amém? Amém. Os passos de um homem vão são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado injusto, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar para dar início ao culto, soberano Deus e eterno Pai, nós te adoramos, Em Senhor. nome do Senhor. Te bendizemos, te glorificamos e agradecemos a Ti, ó Deus, por essa noite, ó Deus, esse momento que reunimos para te adorar, Senhor. Para te bendizer, para te glorificar, pedindo a tua da presença neste lugar, ó Deus, contemplando o coração de cada um dos teus filhos, a necessidade de cuidar, Senhor, conosco. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre as janelas dos céus sobre este lugar, ó Deus, que a tua presença bendita, Pai, esteja sobre nós, esteja no meio de nós, Pai. Recebe, ó Deus, os nossos louvores, a nossa adoração, o nosso coração quebrantado diante de Ti. Tudo que fizermos aqui, ó Pai, é para a glória do Senhor, para que o Senhor seja exaltado, ó Pai. Somente o nome, ó Deus, seja exaltado neste lugar, por cada um de nós, ó Pai. Estamos reunidos porque o Senhor nos diz, Pai, o Senhor nos permitiu estar aqui nesse momento. O Senhor nos deu mais uma oportunidade, ó Pai, para te adorar, para te bendizer, para te glorificar. Por isso estamos aqui, ó Pai, para agradecer ao Deus pelo ensinamento que o Senhor nos deu, para agradecer ao Deus pelas bênçãos que o Senhor nos deu, pelas provações que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, ó Deus, por ser o nosso Deus, por ser o nosso general de guerra, por nos guardar, por nos livrar, ó Pai, e por nos garantir o vitória, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por ter coração bondoso, voltado a cada um de nós, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelo vinho da Jesus. E só agradecemos, ó Deus, pela tua boa vontade, que é perfeita e agradável. Nós pedimos a benção, contudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, cada um dos teus filhos falarem de Ti, direcionar a Ti e pedir a Ti, Senhor. E que o Senhor, ó Deus, segundo a Tua misericórdia, conceda, Pai, em nome do Senhor Jesus, por nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Então, Deus, ó Pai, neste culto, Pai, para que o Senhor nos seja o melhor de cada um de nós nessa noite, Pai. É para a glória do Senhor, é para a glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos e te bendizemos e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos passar para as oportunidades da noite. Vamos receber o nosso ministro de louvor, Diácono Everaldo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Salve na igreja gloriosa, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus, hein? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Graça nós te damos, Jesus. Irmãos, confesso para vocês, estou muito feliz de mais uma noite estar na casa do Senhor para agradecer a grandeza
o quanto o Senhor é grande em nosso meio. Porque o agir de Deus é lindo, irmãos. Basta nós confiar e descansar nos braços dele, irmãos. Porque o Senhor fala, irmãos, que nós temos de confiar nele. Tudo que nós colocamos na mão do Senhor, nós temos que confiar e descansar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Também gostaria de cumprimentar meus queridos irmãos que estão do outro lado da live, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Sabemos que o nosso grande lindo Jesus já está conosco, né, irmãos? Deus espera os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade, irmãos. Porque o Senhor fala, né, irmãos, nada pode calar o adorador. Que seja na luta, que seja nas tribulações, irmãos, nas tempestades, nós temos que adorar o Senhor, porque nós não sabemos o dia da manhã, né, irmãos? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né, irmãos? Nós temos uma esperança, né, irmãos? Que nós ainda temos mais o resto do dia, né, irmãos? Porque nós não sabemos o dia da manhã, o que vai acontecer, irmãos. Mas nós temos que ficar firmes na presença do Senhor. Amém, irmãos? O lugar mais alto, irmãos, que nós temos que estar na presença do Senhor, irmãos. É essa aqui, irmão, de joelho dobrado, clamando ao Senhor, irmãos. Esse é o lugar mais alto que nós temos que ficar, irmãos. Santo és o teu nome, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importa a circunstância, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Sim, Jesus. Não importa a circunstância, irmãos. Não importa o que vamos passar. Porque a circunstância, irmãos, é aqueles que passam por um momento de luta, tribulação, mas está adorando o Senhor. Não importa a circunstância, irmãos. A canção aqui é essa, irmão. Não importa a circunstância, irmãos. Importa que você adora o Senhor. Adora Ele, irmãos. Porque o quanto nós estamos adorando o Senhor, irmãos,
Deus está cuidando dos nossos. Estão ali, irmãos. Leva seu pensamento nesse momento. Uma família que está precisando de um abraço. Uma família que está ali, irmão, que perdeu um parente. Essa é uma dor triste, irmão. Essa hora, irmão, é que as pessoas reconhecem, irmãos, o quanto que a igreja de Deus faz falta. É quando a pessoa perde algo, né, irmão? Vai ali dando consolo para a família, né? Que Deus vai tocar em cada coração ali, irmão. Amém, irmãos? Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar com o que ganhei, não sou apenas servo. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Por isso nós vamos louvar. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a igreja de Deus vai louvar, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Sim, somente a Jesus, né, irmãos? As palmas que louvam o Senhor, né, irmãos? Vamos agradecer a oportunidade para falar. Aleluia, Jesus. Presbítero Clodoaldo, tu acabou de cantar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido que somente o Senhor, meu Deus. Amém. Momento, meus queridos irmãos, papai do Senhor Jesus, igreja. Amém, né, irmão? Glória a Deus, né? Que alegria, né? Que momento maravilhoso, né, irmão? Nós estamos aqui, né? Adorando
e bendizendo o seu santo nome, né, irmãos? Em uma só voz, né, irmão? Isso aí que é importante, é nós adorar e bendizer o seu santo nome com uma só voz que está aqui, né, irmão? O principal já está aqui. A hora que nós estava vindo, ele estava junto com nós. E chegou aqui, está no meio de nós, procurando o verdadeiro adorador. E eu sei que ele está aqui essa noite. Vamos adorar ele, meus irmãos. A hora que nós temos fogo, vamos adorar, que é momento de alegria, alegria do Senhor Jesus nos abençoar, né, irmãos? Irmãos, eu também, né, quero deixar aqui uma saudação que está na Bíblia, e é um pouquinho que eu quero falar da palavra do Senhor para os meus queridos irmãos, para nós fortalecer um com o outro, né, irmãos? Amém? Abra sua Bíblia em Lucas de número 5, o versículo de número 10. Aleluia, louvado e agradecido aqui ao Senhor, meu Deus. O Evangelho de Lucas, né, segundo Lucas 5, e o versículo de número 10. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido aqui ao somente o Senhor, meu Deus. Oh Deus maravilhoso, oh Deus tremendo, aleluia. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz aqui, em segundo Lucas, no capítulo 5, versículo 10. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. Amém, igreja? Vamos voltar aí de novo? De igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homem. Amém? Amém, Jesus. Aceita aplaudir o Senhor Jesus, toda honra, toda glória, porque tudo é para Ele, né, irmãos? Irmãos, essa palavra que Jesus me deu essa noite, aqui diz que um certo dia, o Senhor Jesus, caminhando em algum lugar, talvez numa praia, né? E lá avistaram, né? Aqueles homens, aquele homem. E ali eles estavam num trabalho de pesca. Era um serviço que eles tinham para fazer. E Jesus vindo, e disse a Simão: Pedro, hoje você vai ser pescador de homem. E como assim, Senhor? Pescador de homem? Eu sou pescador de peixe? Jesus diz: não. Quando Jesus, meus irmãos, quando Jesus quer alguém, Ele vai chamar. Assim, muitas das vezes a gente pensa assim, mas como assim? Será que nós ficamos nessa dúvida? Será que Jesus ia chamar pessoa qualquer? Jesus chama a pessoa que Ele sabe que tem compromisso com Ele. Jesus quer a pessoa que quer compromisso com Ele. Aleluia, Ele Deus. terá de chamar Pedro, Tiago, João. Mas ali, irmãos, a palavra diz aqui que quando Jesus chamou ele ficou na dúvida. Sim, larga seu barco e venha comigo. E aquilo ali, irmão, é o que nós devemos estar fazendo no nosso dia a dia. Se Jesus chamou eu, chamou você, para quê? Para que Jesus chamou nós? Para nós aprender com Ele. Jesus, Ele passava em todo lugar que Ele passava, Ele estava fazendo, ensinando para nós lá na frente
ver o que Deus está me ensinando para nós passar para outras pessoas. Porque não adianta nada eu vir cá, ler a Bíblia de um lado e para o outro, e aquilo ali esconder o meu melhor tesouro. E não deixar Deus trabalhar dentro de nós. Jesus, é verdade. E Jesus, irmão, quer fazer algo diferente. Jesus quer trabalhar com nós de um modo que a gente fica pensativo. Aleluia, Jesus. Será que eu sou um desses pescadores de homens? Sim, você é pescador de almas. Foi para isso que Deus chamou você. Porque Jesus diz que nós somos semelhança a Ele. Se nós somos semelhança a Cristo, como que Deus ia errar? Jesus não é homem para errar nada, irmãos. Se Ele chamou você, faça a sua parte. Amém, Jesus. Não Glória a esconde Deus, atrás é do muro. verdade. Não pensa que talvez ali Jesus andava com muitos, mas não era todos que eram próximos a Jesus. Jesus queria todos, mas não era todos que iam receber Ele. Aquelas pessoas que não recebiam Jesus, Ele não tinha muita intimidade com eles, porque eles não queriam tanto Jesus. Mas um dia, irmãos, Jesus comoveu. Você lembra aquele centurião que chegou aos pés da cruz e disse: esse é o verdadeiro Filho de Deus. Aquele ali, irmão, comoveu o coração daquele homem, porque ele tinha autoridade. Mas não, Jesus compactava as pessoas que ficavam perto dele. Aleluia, Quanto mais Deus. nós, irmãos, nos distanciar de Cristo, mais Deus vai distanciando de nós também. Muitas das vezes a gente pensa assim: ah, não, hoje eu estou tão descabriado de ir para a igreja, eu estou tão descabriado de ir para o ensino. Isso, irmão, é palavra de quem não quer que você vá. É verdade, Porque a palavra Jesus. do Senhor é bom ânimo em cada um de nós. Aleluia. Às vezes naquela crise tão difícil, é aí que nós devemos adorar Ele. É verdade, É isso que Jesus. nós devemos Aleluia. fazer. Deixar nossas canseiras, as nossas lutas, às vezes muitas coisas ter falado o dia a dia, e às vezes deixou você decepcionado. Mas Cristo não decepcionou você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sim, Jesus. Vem a mim quando está vivo, quando está respirando. Aleluia. O Senhor. Irmãos, Jesus comovia as pessoas. Aonde que ele passava, tinha comoção, porque as palavras dele eram boas, as palavras dele eram agradável. Era agradável meus olhos, os olhos de quem estava junto com Jesus. E essas palavras dele diz aqui para mim, para você: não é hora de você parar. Amém, Jesus. Não é Eu hora de você recebo. desistir. É hora Aleluia. de nós baixar a todo momento. Glória, Baixa glória, quando glória, está glória, tempo. glória. E um dia, irmão, nós vai ver lá no céu, o dia que Jesus chamar nós, vai ver. Valeu a pena aquele esforço que eu esteve lá na casa da nossa irmã. Às vezes nós saímos daqui e vai em tal lugar. Você está indo para levar o reino do céu? Ou será que o que nós estamos fazendo? E aqui a minha palavra é essa, irmãos. Sejam pescadores de alma. Seja aquele pescador que fisga. Porque o pescador vai aonde está o peixe. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Se você vê, Jesus te pescou. Eita, glória, Irmão, Jesus. você pode se desviar um pouco, mas você vai voltar por dentro do barco dele. Eu tenho essa palavra, que Deus não vai desamparar qualquer pessoa. Jesus veio, irmão, para chamar a alma, para salvar a alma. Jesus não veio aqui para desagradar homem nenhum. Ele veio cá foi para agradar e ver como é que está a nossa vida espiritual. Quanto mais nós vamos na palavra de Deus, mais Deus chega perto de nós. E é isso que Deus quer para mim e para você,
Amém. Não desanima por nada, por palavra, por ignorância. Não desanima. Faça como Jesus. Seja puro. Seja agradável. Seja coerente com as coisas. Porque vai estar valendo a pena. Aleluia. A pena nós servir o Senhor. Porque se nós não servir o Senhor, irmão, de todo o nosso coração, não valeu a pena. Não valeu a pena nada. Mas Jesus tem para mim e para você saúde, alegria, paz e vida eterna. Esse é o nosso objetivo. É a vida eterna. Isso aqui é só passageiro. Um dia nós vamos chegar no céu e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter dado aqueles momentos para nós e talvez nós deixamos de lado. Deixa essa desinformação de lado, não. Abraça ela. Aonde que for, abraça ela. Abraça Jesus. Abraça os irmãos. Porque ontem no ensino ali, irmão, eu fiquei indignado. Uns palavras ali, irmão, que nunca imaginaria estaria ali, irmãos. E eu senti uma palavra ali que eu fiquei pensando a noite inteira: Deus, tudo que o Senhor fez é tão perfeito. Tão perfeito. Por que nós não podemos melhorar cada dia mais? Cada dia mais que o Senhor fez, tudo foi bom. Senão Deus não faria nada, irmãos. E primeiro, Deus olhou nós, irmão, com carinho. Ele fez nós, irmão, perfeito. É só nós aperfeiçoar aquilo que Deus está pondo no nosso coração e andar no caminho de Deus. Amém, igreja? Irmãos, fala o Senhor Jesus, para Ele, agora, para Ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa oportunidade, eu agradeço a minha oportunidade e eu passo a palavra para a nossa irmã. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu queria deixar aqui só para meditação mesmo. Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. É só meditação. Para que nós, assim, a gente fala todos os cultos, o Senhor está vindo, o Senhor está voltando, e assim, muitos de nós estamos ansiosos pela vinda do Senhor, outros não querem ainda ir, né? A gente ainda vê que tem pessoas que ainda não querem ir, mas assim, são tantas dores, né? São tantas tristezas nesse mundo. O mundo não tem nada de bom aqui para oferecer para nós. E o que aguarda a gente lá é uma coisa totalmente diferente do que tem aqui. Lá não há choro, não há pranto, não há dor, né? E a vida em abundância, vida eterna para todos nós. Então, que todos nós possamos dizer todos os dias: Maranata, né? Hora vem, Senhor Jesus. Amém, Jesus, é verdade. Senhor, silenciosamente, como a terra seca espera pela chuva, para que sejamos cheios e revestidos da graça e da glória dele, que podemos estar lá em cima. Eu creio que vamos estar lá em cima, o tempo todo dizendo: santo, 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 prostrados e adorando ao Senhor. Essa é a minha Jesus, eu creio, Deus, em nome de Jesus. E eu acredito que os irmãos também. Eu anseio por isso. Amém? A diaconisa Maria Olinda, para a oportunidade. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Cumprimento meus amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmão, que bênção. Hoje a maioria pode estar bastante alegre, vendo tantos rostinhos hoje presentes no culto aqui do meu lado. Isso é uma maior satisfação para mim, viu? A maior satisfação foi ver os irmãos comigo aqui. De dia é meu lar, de noite é a casa do Senhor, né? E a gente está junto para adorar aquele que vive, né? E reina para sempre em nosso meio. Eu só tenho que agradecer ao meu Deus, né? A presença de cada um de vocês, né? O nosso pastor, o nosso presbítero,
Clodoaldo, né? A nossa querida irmã Eliane, a nossa irmãzinha do Novato ali, que eu não conheço, né? Mas seja bem-vinda, minha linda. Se sinta na tua casa, tá? A nossa irmã Jéssica já é de casa com a família. Irmã Chega também, né? Irmão Carminho, irmão Everaldo e a nossa querida irmã Regina e o nosso querido pastor. Glória a Deus. E o nosso querido Tiago. Amém, glória a Deus. Esse já faz parte, né, da casa, né? Glória a Deus. Né, querida igreja? Então vamos alegrar, né, na presença do nosso Deus, apesar que hoje nosso pastor está junto, né, porque perdeu a prima dele. Mas tudo que fazemos aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então nós sabemos que é só Ele que é digno, né, querida igreja? De toda honra, toda glória, né? Todo louvor, toda adoração e exaltação seja dadas ao nosso Deus. Eu vou louvar o hino para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos navegar, né? O Espírito Santo nessa noite, né, querida igreja? Hoje está muito frio, né? Mas nós vamos alegrar com o Senhor Jesus. É como o irmão Clodoaldo falou, vamos pescar almas, né, irmão Clodoaldo? Pescar alma para Jesus, né? Não podemos deixar de louvar o nosso Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos lá. Missionária, né? Glória a Deus. As palmas lá pro Senhor Jesus, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Missionária Sheila. Evangelista Sheila. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Amém. Motivo de alegria, né? Nós estarmos reunidos na casa do Senhor. E igual a nossa irmã Maurício falou, a casa cheia, né? Deus alegra, né? Da união dos irmãos. Vou louvar o Senhor também, renova-me. Ele me ajuda. Renova-me. Aleluia, Deus. Sim, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Irmãos, a presença do Senhor é real aqui no nosso meio. Poderoso é Deus, aleluia.
Ele está na oportunidade. Aleluia, Deus é santo, Deus. Glória a ti, Jesus, te adoramos, ó Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos, Pai Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Agradecido é o Senhor, meu Deus. Santo é o nome do Senhor, ó Pai. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado e agradecido é o Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, querido, você me ajudasse a louvar esse hino que eu ainda estou ensaiando. Glória a Deus. Pode cair. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso aqui é o Senhor, meu Deus. Sim, Glória a Deus. glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido é o Senhor, meu Deus. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não olha no dela, que eu falo oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Deu certo? Irmão, quem souber esse hino me ajuda a louvar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Sim, Deus. meu Deus. Toda honra e toda glória, Senhor, para ti, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar por me derramar aos teus pés, Senhor.
ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar e derramar aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor. Meu vaso de alabança. Aleluia, Deus! Sim, Jesus! Te oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Glória a Deus! Te dar o meu louvor. Sim, Jesus! Vou me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Senhor! Meu vaso de alabança. Glória, 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 glória! Aleluia, Deus Santo! Me humilha aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor Aleluia, Jesus. Que a gente não tá escutando a música da música, isso é muito comum. Amém. Essa oportunidade e tal. Família, uma oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus! Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém! Eu estou com um primo doente, ele foi internado 4 dias lá, agora ele voltou para a casa dele. Hoje eu fui lá visitar ele mas eu estava conversando que ele é evangélico, ele é da igreja do pastor Zé Bento. Então tem muito tempo que ele batizou. O dia do batizado dele, a macheira foi. E na hora que ele entrou na água assim, nós vimos uma luz, a luz só na foto em cima dele, não sei se a cheia compartilhou isso com alguém, mas desceu uma luz assim em cima dele, que só clareou assim, ele e os dois que estavam com ele na água, fez uma bola assim, sabe? Foi um mistério muito grande. Então, aí hoje eu estava lá conversando com ele, ele falou uma coisa, ele é simples demais, ele falou uma coisa muito certa. Ele falou assim, rapaz, eu vou para lá, não, mas crente você tem que pagar de muito dinheiro para ser crente, eles têm um tanto de dinheiro, né? Ele falou assim, servir a Deus é de graça, vai servir o diabo, tudo que você vai fazer para o diabo, você paga. Você vai no boate, você paga, você vai no bar, você paga, porque você bebe, e tudo quanto ato você vai fazer para servir o diabo, você tem que pagar. E com Deus é tudo de graça. Aleluia, Deus! Eu falei, é verdade, Fernão. Aí eu quero pedir os irmãos, pastor e eu aqui reunidos da igreja, para nós orar para ele, que nós estamos orando para ele lá hoje. Enquanto ele está no hospital, nós orou, ele já está na casa dele, ele está se sentindo bem melhor, ele não está comendo, ele está sem apetite de comer, sabe? Ele está muito fraco. Aleluia, Jesus! Mas eu creio que Deus já está com providência, só deve ter vindo embora, né? Então nós vamos orar e vamos apresentar a vida dele. Ele chama Juvenal, ele é o cunhado do Zé, ele é irmão da minha do Zé, eles chamam ele de Zé Beca. Então, nós vamos apresentar a vida dele aqui. Eu sei que Deus vai estar abençoando, fazendo aquilo que é melhor. Porque o melhor vem de Deus, nós não sabemos o que é melhor, né? Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Senhor Deus, Aleluia, Jesus, Pai, nós colocamos a vida do teu filho, ó Deus, ó Pai. Nós colocamos, ó Deus, nós vai te pedir, o Senhor vai te pedir. Também quero colocar, ó Deus, ó Pai, se o Senhor graça da minha Jesus, ó Deus, ó Pai. Deus, que o Senhor possa confortar, ó Deus, ó Pai, assim, os filhos, ó Deus, ó Pai,
também, abençoando ela, tia Romilda, ó Deus, ó Pai, jogando por terra, todo mal, Deus, fortaleça ela nesse momento de luto, abençoa também, ó Deus, ó Pai, esse irmão, ó Pai, esse lavamento, que o Senhor venha dar força para que ele possa se alimentar, abençoa o Sojão que está ali na UTI ainda, meu Deus, ó Pai, abençoa todos os familiares que estão ali, todas as almas que estão em UTIs, em socorro, hospitais, ó Deus, medicinas, ruas, ó Deus, repreenda todo o mal, vai de encontro a todos aqueles que estão com dengue, que estão, ó Deus, com Covid, que estão ali, Senhor, meu Deus, ó Pai, com enfermidades, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que abençoa, renova, capacita e fortalece, Deus. Por isso, em nome de Jesus, guarda, Senhor, todas as famílias, guarda, Senhor, cada alma aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A Maria está oportunidade. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos, antes de passar para a pregadora da música, Sim, meu Deus. vamos louvar Deus primeiro. 371 da harpa. Aleluia, Jesus. Quem quiser acompanhar, Glória a Deus. Oh, Deus, glória a Deus, Pai. Santo é o teu nome. Poderoso. 371. Glória, 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 glória a ti, Jesus. Tu és santo, tremendo, poderoso, ó Pai. Aleluia. Poderoso demais, meu Deus. 371. Glória, 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 glória. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Alguém ajuda a diaconia, Aleluia. choraram. Aleluia, Deus. Breve vem o grande dia em que as loucas ficarão, todos mais agonia deste mundo cessarão, cessará seu pranto, pois não haverá mais dor. Se ouvissem ao canto dos inimigos do Senhor, ó que gozo está com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, se seguimos sempre após, cessará o céu branco, pois não haverá mais dor. E no fim ao canto dos inimigos do Senhor. E Jesus escreve o o caminho em que trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará seu
Nós estamos aguardando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar a diaconisa Jéssica para tomar o curso dela. Aleluia, glória a Deus. Chamar o pastor para estar orando pela vida da Maria. Glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos ficar sobre os pés, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dela, a casa, a família. Senhor, meu Deus eterno e soberano Pai, meu Deus, nós apresentamos a vida de diaconisa Jéssica, Senhor, vem com o teu Espírito, com a tua presença, guardar a vida do esposo, jogando por terra todas as obras contrárias, retaliações. Meu Senhor, abra, ó Deus, ó Pai, as comportas celestiais, venha suprir as necessidades da tua serva, do esposo dela, dos filhos, ó Deus. Joga por terra tudo aquilo que vem de encontro, ó Deus, a casa, a família. Guarda, Senhor, meu Deus, ó Pai, usa, fortalece, guarda as finanças deles, guarda a vida espiritual deles, ó Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, levanta a tua serva, levanta o esposo dela, levanta os filhos dela, Senhor, meu Deus, ó Pai, para fazer a tua obra e a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos deu a chave, ó Deus, ó Pai, para ligarmos o céu. E tudo que ligarmos aqui nessa terra, ó Deus, ó Pai, em teu nome, está ligado nos céus. Então nós queremos concordar na bênção, na vitória, na casa dela, abençoada, e que a vida, a casa e a família estejam cobertos pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Fala de Deus, papai do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos a abrir nossas Bíblias em Romanos 12. Aleluia, Jesus, te adoramos, Deus. Vamos ver. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional. Então, não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados com este mundo. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que repartiu a cada um. Amém? Podemos sentar? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu sempre que eu vou fazer alguma palavra, eu sempre peço ao Senhor que me dê uma instrução como falar, né? Trazer a palavra para a igreja. E no 12, que fala sobre a transformação, eu estava assistindo uns vídeos e Deus falou através de um homem que ele falou assim que quem conhece ao Senhor tem sua vida transformada, mas aqueles que não são transformados ainda não conheceram o Senhor verdadeiramente. E isso ficou na minha cabeça e eu falei assim, Senhor, mas queria entender mais a questão disso de ser transformado. E eu li na Bíblia sobre pessoas que tiveram suas vidas transformadas quando se encontrou com o Senhor, né? Antes da conversão, né, Paulo, né, que era conhecido como Saulo, que era fariseu, né, que perseguia os judeus lá naquela época. Ele era um homem de formação religiosa, intelectual, e não conhecia naquele tempo, né, o Senhor. Quando ele teve um encontro com o Senhor, ele teve a vida totalmente transformada. Por isso que eu falo que antes da transformação,
todo mundo erra, né? Todo mundo peca, todo mundo faz as coisas erradas, mas quando a gente encontra realmente com o Senhor, a gente tem a nossa vida transformada. E na Bíblia fala, né, de Saulo, que antes da conversão, que ele perseguia, né, os cristãos naquela época, e ele teve um encontro com o Senhor Jesus, né? E neste encontro que ele teve com Jesus, Deus se revelou para ele um ser de luz, e fala na Bíblia que ele ficou cego com o resplendor de luz. E naquele momento ele ficou cego. E Deus questionou sobre as ações, né, de tudo que ele fazia naquele momento. E que após 3 dias de jejuar e oração, ele foi batizado por Ananias e recebeu o Espírito Santo e voltou a enxergar. Então, antes da conversão de Paulo, que era Saulo, ele perseguiu os judeus, né? E eu acredito quantas coisas Saulo fazia antes da conversão dele, né? Antes dele ter a transformação e o encontro com o Senhor Jesus. E para ele ser transformado, durante esse encontro ele teve que ficar cego, né? E se ele não tivesse ficado cego, será que ele teria se transformado numa nova criatura? Às vezes não, né? E assim é nossas vidas, porque muitas das vezes a gente, para ter uma transformação em nossas vidas, a gente tem um processo às vezes dolorido. Aqui Saulo, né? Paulo, que era Saulo, ele ficou cego. E só depois da sua conversão, desse processo dele ficar cego, que ele voltou a enxergar, e a partir daí Saulo se tornou Saulo. Saulo se tornou Paulo, né? Mas na Bíblia também, irmãos, fala de várias pessoas, né? Eu fiz uma anotação aqui de várias pessoas que teve um encontro com o Senhor. Zaqueu, né, que era o chefe dos republicanos, também teve a sua vida transformada, né, quando teve um encontro com Deus. Uma história também muito conhecida, né, que a Maria Madalena, que, como diz, era uma prostituta, e ela quase foi apedrejada, né? Imagine se ela não tivesse aquele encontro com Jesus naquele momento. Às vezes ela não teria, né, mudado de vida, né? Porque na Bíblia fala que Maria foi uma das mulheres, Maria Madalena, que teve mais ali com o Senhor, né? Ela falou muito do Senhor ali. Então, todos esses, sei que na Bíblia tem várias pessoas que tiveram suas vidas transformadas, mas antes teve um processo dolorido, né? E nessa parte lá que eu vi do homem, ele falou assim, ó, ser cristão não combina com arrogância, ser cristão não combina com soberba, ser cristão não combina com várias coisas. Aí eu fiquei me questionando, falei, Senhor, mas assim, sobre essa palavra dele, o que né, essa coisa de não combinar? Porque infelizmente a gente é falho, a gente é pecador. E assim, eu acho que se a gente fosse 100%, a gente às vezes nem estaria aqui, Deus já tinha levado, né? Porque estamos aqui todos os dias procurando remissão. Porém, as nossas vidas, todos os dias, ela tem que ser transformada. Aleluia! Todos os dias. Então, se ela não tiver transformação, do que adianta? Bem, eu tenho certeza aqui que nenhum dos irmãos aqui faz o que fazia antes. Né? E eu sempre gosto, todas as minhas palavras, pela oportunidade que eu tenho, eu sempre gosto de falar, porque eu falo que a minha vida ela é um testemunho vivo. Desde quando eu nasci até onde eu cheguei aqui. E todas as minhas palavras eu gosto de trazer uma pequena palavra do meu testemunho, porque gerar testemunho ele dói, mas ele transforma muitas vidas. E sobre essa palavra de transformação, algumas pessoas que a irmã Josi também conhecem um pouquinho, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa estúpida, eu digo assim com todas as palavras. Mas eu não tive um encontro com Deus naquele momento porque eu não queria. Porque como filha de pastor, oportunidades eu tive, né? Eu sempre tive oportunidades, mas eu não queria ter um encontro porque eu sabia que através do encontro teria uma transformação. E naquele momento eu não queria ser mudada. Meu Deus! Então eu não queria mudar. Mas o processo ele é dolorido. Ele é difícil. E eu sempre
falo que eu sempre fui uma pessoa de um coração enorme. Eu sempre fui aquela pessoa que você podia vir falar o que fosse comigo, nós brigava, xingava, não estava. Mas se você voltasse na minha porta novamente, eu abria minhas portas, quebrava a cara, brigava, xingava, voltava. Se você precisasse de mim, eu estava ali novamente. Eu sempre fui uma pessoa assim. Mas mesmo sendo um coração bom, eu era uma pessoa difícil de lidar. E por esse motivo eu não queria transformação do Senhor na minha vida. Mas chegou um ponto, há 3 anos atrás, que eu cheguei e falei assim, Senhor, até aqui eu vim do meu jeito. Eu tô cansada, sabe assim, quando você briga e tudo vem atingindo a gente mesmo, tudo volta pra gente. E eu falei, Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero ser uma pessoa segundo o seu coração. Glória a Deus. Porque Deus fala que a gente tem que ter mansidão, né? Até mesmo com as palavras. E muitas das vezes eu cheguei a machucar muitas pessoas com as minhas palavras, porque eu não sabia falar. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou desse jeito, eu vou morrer desse jeito. Porque eu falava assim, eu sou desse jeito aqui, fica quem quer, se não quiser, pega andando. Quantas vezes eu falei isso pro meu marido, eu falava assim, você casou comigo desse jeito, eu falo que Deus preparou a pessoa certa, porque eu era 1000 volts e meu marido era 10. Se fosse qualquer outra pessoa, acho que já tinha me dado uns petelecos, mas eu já cheguei a avançar meu marido, já cheguei a jogar coisa na cara dele, ele olhava pra mim e falava assim, calma mulher, vai dormir que passa. Sabe? Então, eu era de um temperamento totalmente difícil, mas chegou um momento que tudo estava voltando para mim mesma. E eu falei com o Senhor, eu falei assim, Senhor, chega. Eu lembro até hoje, foi no dia 31, na virada do ano, eu estava lá na minha chácara, dia 31 de 2021 para 2022, na verdade. E eu falei assim, Senhor, até aqui, eu vivi do jeito que eu sempre quis. Mas daqui para frente, eu não quero mais. Ou o Senhor transforma, porque eu já não estava aguentando ser do jeito que eu era. Eu pedi ao Senhor para Ele me mudar. Até pessoas falam assim, Jéssica, hoje em dia, tem pessoas que falam assim, Jéssica, eu acho que você ficou até boba. Porque falar que às vezes acontecem as situações na vida da gente, que a gente não tem vontade de fazer as coisas, tem. Eu sou, como diz de cá, infelizmente a gente tem. Mas a questão é você fazer ou não. Todos os dias tem teste. Porque se você, eu pedi para ser transformada, eu pedi justo o meu caráter. A questão de o meu jeito de lidar com as pessoas, o meu jeito de falar com as pessoas, eu pedi a transformação a Deus a isso. Mas eu vou falar que o inimigo, ele é sujo. Ele, o tempo todo, ele trabalha nessa área para me atingir. Ele usa pessoas para tentar me tirar da bênção, para me tirar do foco. Ele vem de todos os lados. Tem momentos que eu sei que Deus também ele permite. Assim como Deus permitiu que Satanás sondasse a vida de Jó, Deus permite, às vezes, as situações acontecerem, porque nem tudo é inimigo. Tem coisas que é permissão de Deus. E Deus, assim, tem hora que eu falo que Deus, assim, o Senhor está me testando para ver se eu vou voltar à minha velha natureza. E tem dia que eu falo comigo mesmo, falo assim, tem hora que me dá vontade de voltar e falar assim, Senhor, deixa por um minutinho, deixa eu voltar àquela minha natureza, só para mim fazer isso aqui, resolver do meu jeito. Teve um dia que eu falei acho que foi com as irmãs lá na igreja, eu falei assim, aconteceu uma situação comigo, e eu falei assim, Senhor, na hora que eu virei para fazer a situação, eu senti uma mão gelada pondo na minha boca. Eu não consigo, irmãos, mais. Eu não consigo. Tem gente que fala assim, Jéssica, às vezes você pediu mal. Pode ser que às vezes eu pedi mal, mas essa é a transformação que o Senhor fez na minha vida. Quando a gente pede uma transformação, somos novas criaturas. Não tem como eu viver hoje com a velha criatura da Jéssica de antes. Né? Então eu pedi ao Senhor para ser transformada, para ser mudada. E assim Ele fez na minha vida. Eu vou falar que é fácil, não é um processo dolorido, é um processo difícil, porque todos os dias, igual eu falei, além do inimigo, ele todos os dias colocar situações na nossa vida para fazer a gente sair daquele foco. Deus também faz isso, né? Deus também permite isso.
Mas eu falo que pra gente servir a Deus, a gente tem que ser transformado sim. Não adianta a gente vir buscar a Deus e falar assim, igual eu falava. Eu falei assim, Senhor, eu falava pra todo mundo assim, ó, eu sou desse jeito, e até quando eu morrer a minha cinza vai ser torta. Não. Foi até o momento em que chegou-se no limite e eu tive que pedir a Deus transformação. A vida inteira eu tive oportunidades, igual eu falei para os irmãos, por ser filha de pastor, eu tive oportunidades e o tempo todo eu negava essa oportunidade porque eu não queria transformação. Chegou um momento que meu pai não estava perto, não tinha ninguém, e eu tive que pedir ao Senhor, eu tive que me prostrar diante de Deus e pedir a transformação na minha vida. Mas foi um processo dolorido, Deus tocou na minha saúde, Deus tocou na minha casa, foi um processo. E todo mundo na Bíblia aqui, como foi com Saulo, foi a mesma coisa. Ele perdeu a visão. Para ter a transformação de vida, a gente tem um processo dolorido. Maria Madalena também teve o processo dela, Zaqueu teve. Assim como nós temos todos os dias, cada um aqui tem um processo de transformação diferente. Então eu fiquei com essa palavra porque realmente, se a gente quer servir a Deus, a gente tem que ter transformações. Falar que a gente vai ser de um dia para o outro, que a gente não vai pecar, a gente está mentindo, né? Se eu tiver que voltar e falando assim, eu vou ser assim, eu estou pecando. Porque todos os dias a gente tem que se prostrar diante do Senhor, pedir perdão, porque a gente peca em tudo. Às vezes em falar, a gente fofoca, a gente fala do irmão, a gente fala do trem, a gente fala do outro. Mas a transformação de vidas, ela vem dia após dia. E é assim que tem sido na minha vida. A cada dia, mais e mais, o Senhor tem transformado. E tudo aquilo que eu sempre pedi ao Senhor, a transformação, Ele tem mudado aos poucos. Igual eu falo para os irmãos, eu cheguei a falar, Senhor, querer pedir ao Senhor para me deixar um pouquinho assim, que a gente pede, às vezes a gente pede e, como é que fala? Às vezes a pessoa fala que a gente pede errado, né? Pede mal. Eu não digo que eu pedi mal, mas porque se hoje eu tô uma pessoa, eu falo que eu sou até calma demais. Embora eu seja ansiosa, eu sou uma pessoa calma, até mesmo não falar tem hora. Eu fico com raiva, eu fico agitada, tem hora assim, mas eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Glória a Deus. A Josi tá aqui, ela já presenciou. Eu brigava lá na roça com o homem. O meu marido falava assim, Jéssica, uma hora você vai apanhar. Quantas vezes? Tinha o nosso vizinho, né, Josi, que é uma bênção de Deus. Irmãos, eu avançava, eu cheguei a passar mal, que a minha pressão foi assim, eu cheguei a desmaiar com pressão alta, porque eu enfrentava, porque eu queria falar, eu não deixava as pessoas falar. E chegou um ponto que foi a minha saúde comprometendo, tudo foi dando na minha cara. E falar que depois de que aconteceu isso, Deus não permitiu Ele me fazer várias provocações, não foi uma, não foi duas, foi muitas. Meu marido falou assim, Jéssica, eu tô até te estranhando. Porque fulano me chama ali e você sai de perto. Eu falei assim, sabe por que eu saio de perto? Primeiro que eu sei que Deus ele molda a gente. Mas eu falo assim, a gente tem que fugir da aparência do mal. Se aquilo ali é um pontinho que me leva lá para trás para a minha velha natureza, eu não vou ficar ali esperando. Por mais que Deus transformou a minha vida, eu não vou ficar ali sentando esperando a pessoa vir fazer algo para às vezes a gente explodir e depois quer culpar. A gente culpa às vezes o inimigo, culpa Deus. Eu falei assim, às vezes a gente não espera. Só que tem hora que eu falo, meu marido fala assim, Jéssica, você poderia pelo menos ser mais um pouquinho mais pra frente, tem hora que você tá muito boba. Ele fala pra mim, ele falou assim, eu tenho saudade da Jéssica antes que me dava um choque. Eu falo assim, não, Paulo, eu pedi a Deus para ser uma nova criatura e eu vou continuar sendo. Embora eu sei que todos os dias é um desafio pra mim grande, mas muito grande mesmo. Tem várias pessoas na minha família que não acreditam na minha mudança, porque quem me conhece não sabe o quanto difícil eu era. E quem me vê conversando comigo, me vê conversando assim, uma paz, que eu conversava alto, gritando. Então, assim, tem pessoas que chegam e eles duvidam de mim. Aí tem hora que eu falo assim, não, mas eu tô assim, as pessoas falam, gente, não acredita. Tem uma parente minha, ela sempre pega esses panfletos que faz da igreja e manda lá no grupo da família, e sempre tem um que põe uns kkk, rindo, duvidando daquilo. Só que igual eu falo, eu não questiono, eu não brigo, porque eles viram minha velha natureza.
né? E eu sei que aos poucos Deus vai mostrar para eles, né, a transformação que fez na minha vida, e do mesmo jeito que fez na minha vida, pode fazer na vida deles também, né? Então, irmãos, é uma palavra pequena, mas é o que eu deixo para a igreja hoje. Não combina certas coisas com o cristão. Se o verdadeiro cristão quer seguir o caminho do Senhor, infelizmente tem muita coisa que tem que ficar para trás, né? Não adianta falar assim, eu sirvo o Senhor, eu estou todos os dias no culto. Eu posso estar todos os dias no culto, mas eu chego na minha casa, eu tenho sido um tropeço às vezes na vida do meu marido, um tropeço na vida dos meus filhos, né? Então a gente tem que ser transformado, não é só dentro da igreja. Falar assim, eu estou dentro da igreja ali todos os dias, nossa, paz do Senhor, mas chega em casa, vira aquele turbilhão, né? E é o que eu era antigamente. Eu ia para a igreja, buscava a Deus, não tinha um certo momento assim, porque eu nunca fui muito na frente da obra. Eu sempre fiquei muito atrás na época da igreja do meu pai, mas eu chegava em casa, meu marido às vezes nem queria. Hoje eu busco por ele, eu peço a Deus para ele estar junto comigo, mas muitas das vezes eu sei que eu mesma atrapalhei a vida dele, porque quantas vezes ele viu eu indo para a igreja, chegava em casa, excomungava com a vida dele, brigava com ele, e ele já chegou a falar para mim, mas que crente é você? Que adianta você ir na igreja? Né? E a cada dia eu busco, eu chego lá em casa, eu tento ser a melhor esposa, o que ficou lá atrás, apaga? Não, mas eu tento mostrar para ele que hoje, que quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente tem vida transformada. Né? Tem dia que ele mesmo fala comigo. Ele fala, nossa, Jéssica, você podia ser mais um pouquinho assim. Eu falo, não, Paulo, você não queria uma esposa calma, uma esposa assim, assim, assim. Várias coisas do dia a dia a gente tem, né? Daquelas descabirrava com o marido e tudo, mas antigamente não. Antes de ter a transformação com o Senhor, era um processo bem difícil ali. E ele falava para mim, não adianta você ir na igreja e chegar a essa tormenta dentro de casa. Então, quando a gente tem essa transformação com o Senhor, tudo muda. A gente Aleluia, Jesus! Dentro da nossa casa totalmente. Né? E assim que eu tenho buscado para dentro da minha casa, é a transformação com meus filhos, é a transformação com a minha família. E eu também, uma vez eu falei aqui para os irmãos, eu sempre tive um problema com a minha mãe, e eu sempre falava com Deus mesmo. Eu falava, Senhor, eu quero perdoar, mas eu quero distância. E foi uma parte que Deus, quando eu pedi a transformação, Deus falou assim, já que você quer transformação, e Ele trabalhou, foi nessa área. E todas as vezes que acontecia algo, Deus usava as pessoas, falava assim, você tem que perdoar, mas você tem que conviver. E eu sempre falava, não, Senhor, eu posso perdoar, mas eu não preciso conviver. E aquilo ali Deus foi me trabalhando aos poucos, e Deus colocou ela 2 vezes dentro da minha casa, para realmente ver se eu estava transformada. Porque tudo que aconteceu, das palavras que ela me falava, na época eu debatia, eu brigava com ela, do mesmo jeito que ela falava comigo, as coisas vinham do mesmo jeito. Então eu vi que hoje eu enxergo que aquele momento das coisas que ela falava comigo foi um processo que Deus estava me moldando. Então eu tive que cuidar dela operada, ela arrancou os dentes, foi lá para dentro da minha casa, eu briguei com a minha irmã, falei, gente, mas nenhuma de vocês quer ficar com ela, tem que ir justo para mim, é justo comigo que fez isso, fez aquilo. Mas foi o trabalhar que Deus quis, foi comigo, não foi com elas. E aquilo ali Deus viu que eu estava assim, realmente, que às vezes a gente perdoa, mas a gente não quer conviver. Mas Deus faz você conviver para realmente saber se você perdoou. Porque quando está ali todos os dias, e minha mãe, as pessoas conhecem, minha mãe é uma pessoa bem difícil. E ela todos os dias, ela dentro da minha casa, ela me sutacava o tempo todo. E eu tive que continuar, se eu perdoei, eu tive que ter um coração puro e continuar do mesmo jeito com ela. Hora nenhuma eu alterei a voz com ela, eu falei alguma coisa. O que ela falava pra mim, tem hora que eu sabia, que gente, parece que é Deus me testando todos os dias. Todos os dias ela acordava, ela já acordava me testando. E eu falava, esse dia vai ser difícil, mas eu rompi. E cada dia que passava, que eu via que eu estava realmente
transformada a cada dia mais, eu dava glória ao Senhor. Eu dava glória por aquilo. Porque isso realmente é a transformação do Senhor. Porque Ele testa todos os dias para realmente ver se Ele está transformada. E Ele vai trabalhar justo naquela área que às vezes você fala assim, eu não consigo ficar sem fazer isso. Isso eu faço. Então esse é o lugar que Deus vai trabalhar. Mas igual eu falei, deixa essa palavra para os irmãos, então, de transformação, que sejamos, né, irmãos, eu falo que sejamos pessoas que a cada dia mais, né, busca transformação, busca sermos pessoas melhores, né, porque não adianta a gente falar que é cristão, se não houver transformação. É verdade, glória a Deus. Porque eu já ouvi muito, e eu falei para Deus, Senhor, no momento certo, o Senhor vai me dar oportunidade para conversar com essa pessoa, porque uma pessoa chegou em mim e ela falou, você falou que era igual a mim, então para que você está me julgando? Eu falei assim, irmão, não estou te julgando, eu só estou te dando um exemplo do que eu vivi. Você ainda é mais nova do que eu quero te mostrar que às vezes tem muita coisa que você pode evitar. O processo que eu passei foi dolorido. Sabe? Eu falei assim, eu só quero te mostrar que às vezes se você mudar agora, vai evitar muita coisa lá na frente. Não tem jeito, a gente não vai correr. É verdade. Você pode que às vezes me ver aqui, eu falei pra mim, você pode ficar o tempo todo na igreja, mas se você não tiver transformação, quando Jesus voltar, você vai ficar. Infelizmente, é um tempo perdido. E é isso que eu busco todos os dias, porque não adianta eu estar todos os dias na igreja se eu não tiver transformação na minha vida. Né? Isso tem que ser todo mundo. Cada dia mais buscando. Não somos perfeitos, porque se eu falo, se a gente fosse perfeito, Jesus já tinha levado. Então, eu pretendo ir só quando o Senhor voltar, antes pretendo ficar aqui, mas assim, cada dia mais. Então, e assim devemos ser, cada um dos irmãos, que os irmãos peçam para ser transformados a cada dia, mas primeiramente também pelo Senhor para revestir e ajudar, porque com a transformação vem os processos, né, os testes, né, para ver se realmente é aquilo que vocês querem, mas assim, eu sei que no final é lindo. Né? Porque a nossa busca é o céu. E eu não espero Jesus voltar e chegar lá e eu falar, apartai-vos de mim por causa de uma coisa que eu poderia ter feito. Às vezes a coisa é fácil, irmãos. Falar que é difícil assim um processo, mas se vier a Deus é lindo. Eu falo que é, porque depois que você tem a transformação, tantas coisas que acontecem, que uma próxima oportunidade eu vou contar aos irmãos, de tudo que depois que eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, para me mudar, veio tantas coisas, tudo que eu perdi, tudo, eu estou conseguindo totalmente de novo. Eu cheguei a um ponto dentro da minha casa de eu e meu esposo ele comia escondido no serviço, porque às vezes a gente não tinha mistura. E tudo isso eu sei que era um processo, porque Deus falava, Deus usava várias pessoas e falavam para mim, eles não buscavam transformação, não era do meu esposo, era a minha. Porque meu esposo, ele não era igual eu, né? Então ele também não era conhecedor. E todo esse processo que eu passei ao ponto de chegar e pedir a Deus transformação, porque minha família estava sendo sacrificada. Meu esposo, um dia ele chegou lá em casa e falou assim, Jéssica, eu comi escondido porque tinha arroz com salsicha, o povo lá chega lá, as marmitas lá no serviço, todo mundo comendo isso e aquilo. E não tinha arroz com salsicha. Eu falei assim, mas você tem graças a Deus que também tinha salsicha. Eu falei, não, Jéssica, mas fulano olhou na minha marmita e saiu falando que aquilo ali não era comida de homem. E naquele momento eu falei, que o que eu vi meu esposo falando aquilo ali, me doeu tanto, porque eu já tinha sido avisado e o Senhor falou para mim, ou você muda ou as coisas vão piorar. E eu continuava a fazer as coisas do meu jeito. Os meus filhos doentes. O último processo que foi quando eu pedi, foi quando a Maria Clara adoeceu. Para mim, assim, até então estava tocando no meu esposo, mas assim, eu me sensibilizei com ele, mas quando tocou nos meus filhos, foi aí que eu falei, não dá mais. Eu não tinha R$1 para comprar um remédio para Maria Clara. A Maria Clara passou 3 dias com febre e eu fui no pronto-socorro, o médico passou o remédio, um dos remédios era R$89.
E eu ligava pro meu pai, Deus tirou meu pai de perto, mas é minha mãe. Eu ligava no telefone deles, eles não atendiam. Sabe assim, quando Deus tirou todo mundo de perto? Todos. E eu fiquei 3 dias sem dormir. Com a Maria Clara com febre, dando banho nela e pedindo ao Senhor para me ajudar a passar aquela fase. E Deus o tempo todo só queria uma coisa tão simples de mim, que eu me prostrasse diante dele e pedisse a transformação. E chegou o ponto que eu falei para Deus, Senhor, para mim chega. Tá tudo dando errado, tá tudo que eu faço tá assim. Era só eu me prostrar. Quando eu me prostrei diante do Senhor, no dia 31 de dezembro, na virada do ano, eu falei com o Senhor, Senhor, a partir do ano que vem, eu não quero mais ser a Jéssica que eu era do ano passado. Tudo que ficou para trás, eu quero que fique para trás. Tava doendo tanto, mas tanto, porque igual falando, quando atingi meus filhos, eu falei, gente, eu vou ter que sacrificar a vida dos meus filhos. Sabe? Eu não saía para não poder ver eles pedir as coisas. Quantas vezes meus meninos pediam uma bolacha, eu não tinha R$1 para comprar um pacotinho de bolacha. Sabe? E era uma coisa tão simples, uma transformação de vida. Uma coisa simples. E eu sei o dia que eu joelhei lá na minha chácara lá, era chão grosso, tinha um sofazinho velho na varanda, e eu me joelhei lá e falei, a partir de hoje, eu não vou passar para o ano de 2022 desse jeito. Irmãos, e totalmente depois que eu passei, que eu pedi a transformação de vida, não mudei do dia para a noite. Foi um processo. Mas cada dia que eu fui mudando, que as coisas foram melhorando, cada coisa que Deus testava, e eu via que eu não via a minha velha natureza, aí as coisas boas foram vindo, e aquilo ali foi a cada dia trazendo paz para o meu coração, trazendo paz e me dando um ânimo para continuar a mudança. Porque quando a gente começa a mudar, as coisas começam a mudar, a gente fica até alegre. Né? Então foi um processo de 3 anos até aqui, de 2022 até aqui. Foi um processo difícil, mas eu falo que foi lindo. E hoje, assim, eu não me envergonho. Sei que tem pessoas que falam assim, Jéssica, você é muito esquisita, você é isso e aquilo. Eu falei, não, se ser esquisita é fazer a vontade do Senhor, eu sou esquisita. Eu continuo sendo esquisita, mas é lindo servir o Senhor. Né? E que os irmãos sejam transformados a cada dia mais. Né? É uma palavra pequena, mas é o que eu deixo para a igreja. Né? Que chega ao coração de cada um de vocês. Mas fazer a vontade do Senhor, né? Eu agradeço a minha oportunidade. Só que Senhor Abençoado, né, gente? Vocês podem ficar falando, né, em vossos corações aí. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para encerrar o culto. Se alguém tiver alguém que queira incluir na oração. Irmãos e Esther, inclua na oração de vocês. Tá o seu João, que está lá internado ainda. Meu nome é Filha. Amém. A vontade de ser Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus, até a vontade soberana, Senhor Jesus, te agradecemos a Deus por este culto, Arrancando sua terra todo mal, vai abençoando, meu Deus, ó Pai, as famílias, os lares enlutados, as famílias que estão em dúvidas, enfermidades, problemas, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha com poder e grande glória, Senhor, meu Deus, ó Pai, visitando as casas, visitando as famílias, visitando os lares, ó Deus, ó Pai, abençoa de Nilson, ó Deus, ó Pai, a família, que o Senhor venha jogar por terra, Deus, ó Pai, toda tristeza, toda angústia, toda dor, ó Pai, que vem, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, abençoa, traz a cura, meu Deus, aos que estão doentes, liberta, transforma, agindo, Senhor, quem impedirá, meu Deus, por isso
nesta noite nós colocamos todas as famílias que esteve conosco, que está conosco, ó Deus, através dessa live, dessa câmera. Vai de encontro à casa deles, à família deles. Meu Deus, traz o milagre, traz a bênção, abra as portas. Ah, Deus, prepara todas as coisas e opera, Senhor, as suas maravilhas e o teu poder. Em nome de Jesus nós te adoramos, ó Deus. Opere as suas maravilhas e fortaleça, Senhor, a tua casa de oração, as famílias, os irmãos, as irmãs, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, o Senhor é soberano e tem todo o poder nas suas mãos. E é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que nós queremos concordar no milagre, na bênção, na restauração e na tua presença sobre cada família. Amém. Seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder, a honra e a glória, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Nós saímos de Senhor, acompanha, tá? Cara, não tem café, gente. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.